Eu fico imaginando o seguinte, eu sempre ensino para os meus filhos o seguinte, quando você for falar alguma coisa com alguém, ou você tem alguma coisa a criticar em alguém, antes se coloca no lugar da pessoa, para saber se ela poderia fazer, se ela não poderia fazer, se ela está errada, porque é fácil, sem se colocar no lugar do outro, você arruma defeito nos outros à vontade. E eu sempre, quando estou aqui, eu me coloco muito na posição da vítima, da família, enfim, da pessoa que é agredida, assaltada. Eu fico tentando sentir o que deve ser, nesse caso de Edson. Eu fico pensando, o que deve ser para uma família ficar 5 anos numa expectativa? Por que 5 anos? Eu vou dizer o seguinte, Edson é cabeleireiro e ele tem um companheiro que se chama Roque. Os dois moram juntos. Naquele dia, 2 homens entram na casa, certo? Entram na casa e o que ocorre? Ocorre o seguinte, vão, assaltam e matam Edson, matam Edson. Muito bem, mas ocorre o seguinte, ele é enterrado a contragosto do companheiro. Por quê? Porque o companheiro dele queria que o corpo fosse cremado. Muito bem. 5 anos atrás. Aí, o que ocorre? Ocorre o seguinte. Nesses 5 anos, segundo a família de Edson, o companheiro dele já tentou mais de uma vez a exumação do corpo para cremar o corpo. Ora, a confirmar-se o que a família diz, por quê? Se o rapaz já está morto, por que essa batalha de 5 anos para desenterrar o corpo e cremar? De repente, descobre-se que Edson tinha feito um seguro de vida. Começa a ter uma história completamente diferente. Fez um seguro de vida 8 semanas antes de morrer, certo? Aí o tempo vai e ele morre. Vem a história do assalto, que a família não acredita, e começa a ter a questão, exuma o corpo, não exuma, pede, a família não deixa, a um ponto que, segundo a família, o companheiro de Edson teria dito que ele tinha autoridade para mandar cremar o corpo, porque Edson não tinha família. Tem família. O caso ocorre aqui em São Paulo. Tem família. Roda daqui, roda dali, exumam o corpo. A família vai lá e vê o corpo. E no corpo, tem marcas de ossos quebrados, marcas de violência. O companheiro é apenas considerado uma testemunha. A justiça, né, não está o acusando de nada, nem a polícia, mas a família tem uma única certeza, que ele não morreu num assalto. E o nosso Polido soube da história e foi até lá. Põe o Polido no Cidade. Tipo assim, o caixão do meu filho estava aqui. Ela aqui nos pés do caixão do meu filho, ela passava andando, a irmã do Roque, João Roque, passava andando e falava assim, ó, ele falou que só saía morto, então ele saiu morto. Então, eu chego a pensar, então teve um desentendimento
teve alguma briga, que eu não estou sabendo, e ele mandou ele embora. E ele falou que de lá só saía morto, então ele saiu morto. O filho de Elizabeth foi executado dentro de casa. O cabeleireiro Edson Costa tinha 40 anos. O meu irmão era meu tudo, ele era meu melhor amigo, a dor que eu sinto não é uma dor que nada vai repor, a falta dele no dia a dia. Edson mantinha uma relação de 20 anos. Ele e o companheiro estavam juntos naquela quarta-feira. O casal vivia sozinho nesta casa, onde tudo aconteceu. Segundo a investigação da polícia, eram 10h30 da noite quando 2 homens invadiram o local. Esses bandidos colocaram uma escada aqui do lado de fora para ter acesso àquela varanda que na época não tinha grades. Edson teria visto tudo da parte de baixo. Foi quando, segundo a polícia, correu para o andar de cima para avisar o companheiro que estava bem ali na sala. Os dois foram surpreendidos. No mesmo depoimento que foi dado à polícia, a principal testemunha relata que logo naquele instante, um dos assaltantes armados anunciou que era um roubo. Foi quando os disparos aconteceram. Não teve escapatória. Logo depois, os mesmos bandidos usaram a rota de entrada para fugir. Um deles teria até pulado lá de cima, aqui para baixo. Fugiram sem rumo conhecido. O fato é que naquele instante, Edson já tinha sido assassinado. Eu estava dentro de casa, eu só escutei os 2 tiros, né? Mas eu não vi nada, eu não cheguei a ver nada. Mas deu para ouvir os disparos? Os 2 disparos. Por volta de 10h30? Era umas 10h30, era o horário que passa o jogo de futebol, por aí, foi nesse horário. Na sequência, deu para ouvir o desespero do companheiro da outra? O companheiro dele gritando, pedindo socorro. A questão é, o caso foi arquivado. Aí eu entrei lá, ele estava em posição deitado com a cabeça virada para cima, o corpo também, né? Ele estava com um tiro e o corpo estava totalmente inchado, a cabeça inchada e o restante do corpo e poça de sangue embaixo. Foi isso que eu vi. Então, foi assalto, não levaram nada. Tinha um elemento lá junto já com o Roque, que ele mesmo contou, porque eu não ouvi. Se eu sei, é porque ele contou. Como é que o outro não fez nada com ele, nem roubou nada e esperou o Edson subir? Como assim? Para mim está mal explicado. Por que tinha tanto sangue na cortina, não sei onde, que negócio foi esse? Só esses 2 tiros não ia fazer tudo isso. O caso foi registrado na mesma noite nesta delegacia, que está a menos de 350 metros da cena do crime. Aqui esteve, naquela mesma noite, o companheiro de Edson. Ele sempre foi encarado como a principal testemunha ocular, justamente por ter presenciado toda a ação criminosa. Confirmou em depoimento que viu apenas 2 homens, um deles armado, o mesmo que disparou contra Edson pelo menos 2 vezes. O fato é que a investigação não persistiu nesta delegacia. Poucos dias depois, foi encaminhada direto para a divisão de homicídios, por se tratar de um roubo seguido de morte. Parece-me que ele falou junto aos policiais no depoimento que ele não tinha família. E tem, né? Não só tem, como ele frequentava a casa. Frequentava. Se dava bem, inclusive, com a sogra. Se dava bem com a sogra. A família não se conforma com a falta de informações e com as surpresas que têm aparecido pelo caminho nos últimos 5 anos, desde a data do crime. Quando eu cheguei no cemitério, além da moça ter falado que ele tinha ido lá e falado que o meu irmão não tinha família. Como assim não tem família? Tem eu, tem minha mãe, tem meu pai, ele tem família.
E ela tinha até falar, tinha uma ordem que se não aparecesse ninguém, ela ia acabar deixando ele desenterrar. A confusão teria acontecido neste cemitério, onde ainda estão os restos mortais do cabeleireiro. A família questiona o fato do companheiro de Edson ter tentado cremar o corpo sem autorização. Segundo mãe e irmã, ele ainda teria mentido sobre a existência da família. Por isso, fomos atrás dele. A principal testemunha e também vítima dos criminosos conversou pouco. Estava na calçada, em frente à casa que foi cenário do crime. Eu acabei de chegar dia 25 de maio. Eu acabei de chegar no restaurante e almoçar. Aconteceu, foi uma tragédia. Tento convencer o companheiro da vítima a gravar entrevista e contar o que presenciou naquela noite. Mas a conversa não vai muito além. Grava pra gente, conta pra gente o que aconteceu. Eu me expus. Eu tô muito exposto. O nosso costume é assim. Infelizmente aconteceu, enterrou e acabou. A mãe não está convencida de que o filho foi morto a tiros, como aponta a certidão de óbito. Aí quando o rapaz foi desenterrar, aí quando chegou, eu vi os dentes do meu filho, eu cheguei a pegar no cabelo dele. Só que eu via os dentes, depois não vi mais nada. Aí eu falei assim, moço, cadê o crânio do meu filho? Aí ele pegou em pedacinhos assim, parecendo casquinha de uva assim, e falou assim, ó, senhora, ele apanhou muito. Olha como tá o crânio dele, tudo em pedacinho, ele apanhou muito antes de morrer. Em nenhum momento a polícia científica aponta vestígios de espancamento na vítima. Uma das irmãs do cabeleireiro teria sido testemunha da união estável em cartório, 3 meses antes do assassinato. A família está desconfiada. Afirma ainda que Edson tinha assinado um seguro de vida só 8 semanas antes de morrer. Diz que foi assim o contrato. Me falaram que eu não li e não vi. Que se o Roque morresse primeiro, os pertences era tudo da família do Edson. E se o Edson morresse primeiro, os pertences era tudo dele e da família dele. E foi o que aconteceu. Agora eu não vi esse papel. Eu não tive acesso ainda. A senhora acha que existe uma trama por trás de todo esse suposto assalto? É isso que a senhora está me afirmando? Eu acho que sim. Com interesse financeiro? Também. Financeiro, eu quero saber, essa coisa do passado. Ele morreu nos meus braços, eu não quero nem saber disso. Não está no passado, não quero.